Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. A primeira gravação de 2024 já chega com tudo e hoje é dia da gente falar sobre estruturação de um time de Legal Operations. O episódio de hoje vai ser sensacional, não sai daí. Mas lembre-se que estamos em vídeo no YouTube e no Spotify, então se você gosta de ver nossos rostinhos, fique à vontade, estaremos lá. Eu sou @Thiago Facchini, estou em todas as redes sociais, para que você converse comigo, mande suas dúvidas, suas perguntas e suas sugestões de temas e pautas e pessoas para a gente trazer aqui no Juriscast, tá bom? Nas demais redes estamos também disponíveis, o Juriscast está disponível, todos os leitores, agregadores de áudio de podcasts também, mas é importante ressaltar que estamos em vídeo, caso você queira nos conhecer quase que pessoalmente, tudo bem? E antes da nossa pauta oficialmente ser iniciada, a estruturação de times de Legal Ops, eu quero fazer um agradecimento ao curso de Direito da Univille, que segue apoiando e incentivando todas as conversas de altíssima qualidade que a gente faz aqui no Juriscast. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille por continuar nos apoiando. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre este curso, que tem 25 anos de história e é detentor do selo OAB Recomenda, basta acessar univille.br/direito. É isso aí, meus amigos, vamos ao que interessa. Hoje é dia de falar sobre como estruturar uma área de Legal Operations e, como de costume, vocês já estão muito acostumados aqui no Juriscast, a gente sempre traz referências, sempre traz pessoas de altíssima relevância para a temática do nosso episódio e hoje não vai ser diferente. Olhem só que currículo legal que vai estar aqui compartilhando uma experiência única com vocês. Hoje quem vai falar com a gente então sobre este tema é o Marcelo Natali. Ele que é advogado e economista com mais de 30 anos de experiência profissional, com longa atuação como Chief Legal Officer e consultor em melhorias de processos. Ele lidera as ofertas da Deloitte, voltadas para Legal Operations e Tech for Legal. Com Marcelo Natali, vamos falar hoje então sobre como estruturar a área de Legal Operations aqui no Juriscast. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Olá a todos, obrigado Thiago pela oportunidade aqui de compartilhar aprendizados. Antes de mais nada, como profissionais, a gente está procurando sempre poder compartilhar e é sempre repartindo aquilo que a gente vai acumulando ao longo da jornada, que a gente vai também contribuindo com o crescimento do mercado. A gente acredita sempre em propósitos, A gente vive por propósitos de ajudar os outros a se tornarem melhores profissionais, a buscarem melhores experiências, aumentar a satisfação profissional e com isso também trazendo maior valor agregado para as suas respectivas organizações. Então, muito obrigado aqui pela oportunidade. Viu? Imagina, a gente que agradece o tempo que você está disponibilizando a gente aqui para compartilhar conosco tanto conhecimento, Uma carreira dessa tem muito conhecimento e ele não tem preço. Você optou por compartilhar um pouco dele com a gente, então, em meu nome, Thiago Facchini, em nome da audiência da ProJuris, muito obrigado por dedicar esse tempo a gente. Vamos iniciar então aqui nossa conversa com as curiosidades que o pessoal manda para a gente sobre Legal Ops, Legal Operations. Eu gosto de começar essas conversas aqui no Juriscast com um pouco de contexto, Imagino que tenham pessoas que já ouviram essa terminologia, Legal Ops, Legal Operations, outras que, por mais que estejam na área jurídica, também trabalhem com isso, ainda não ouviram, mas é uma terminologia que está sendo muito usada, muito falada recorrentemente. Teve um volume de crescimento de vagas lá no LinkedIn com essa descrição, Legal Ops, gigante no ano passado, o ano de 2023. Então, assim, faz todo sentido a gente falar sobre isso, sobre o que é e, acima de tudo, o foco de hoje, como estruturar, implementar uma área de Legal Operations no seu departamento jurídico, na sua empresa. Para começar, então, depois a gente vai falar sobre esse conceito, do que é o Legal Ops, o que é outras coisas, como uma controladoria jurídica. Depois a gente fala sobre isso, mas vamos começar sobre Legal Ops do começo. Para quem já conhece, já ouviu falar, já está pensando em botar a mão na massa. Na sua visão, com essa vasta experiência como head, dessas ofertas aí na Deloitte, o que você entende que é o primeiro passo a ser dado e fundamental aí para quem quer
começar a estruturar e implementar uma área de Legal Ops aí na sua empresa? Bacana. Eu vou me permitir fazer algumas metáforas aqui, Thiago, para fins Fica à vontade. É um vício de ser professor aí em algumas universidades, e a gente vê que normalmente quando a gente ilustra com metáforas, aí o pessoal assimila melhor. E uma metáfora que eu uso nessas situações é justamente identificar como um processo de construção de uma casa, né? Bom, você pode contratar um arquiteto para desenhar, um engenheiro para fazer a estrutura, um mestre de obras para tocar ali, enfim, gerenciar, o pedreiro, o servente, todo mundo precisa estar envolvido. Mas antes de mais nada, você precisa se perguntar, para que eu preciso dessa casa, né? Essa casa, é isso que eu quero construir, tem uma finalidade, é uma casa de campo, é uma casa de praia, é um apartamento, o que é isso daqui? É um estúdio? Então, mais do que certos ou errados, a gente procura também desafiar o nosso interlocutor a sair dessa dicotomia certo e errado para outro nível que tem o bom, mas tem o melhor. Muitos dos nossos ouvintes aqui certamente têm orgulho daquilo que fizeram nas suas vidas profissionais, estão tocando ali no dia a dia, bravamente. O ambiente brasileiro não é simples, né, como todos nós sabemos, né? Mas acho que a pergunta é o que nós podemos coletiva e individualmente fazer de melhor, em termos de eficiência, em termos de organização, em termos de resultados, em termos de atender o cliente, né? Em termos de termos aquilo que os americanos falam, né, de uma organização client-centric, desculpe aqui o anglicismo, mas também trazer um pouco dessa referência, né? A gente não vive nas nossas organizações como uma entidade aqui, como um clube, né? Nossas organizações têm que mostrar algum resultado, e é o cliente que é o patrão mais exigente, né? Não é o nosso chefe direto, etc. Mas esse cliente, ele está satisfeito? O que ele espera? E isso, na minha experiência, tem demonstrado que todo mundo está sob uma pressão de redução de custos, né? De aumentar a produtividade, aumentar a qualidade, não só fazer mais com menos, como muito se diz, mas fazer melhor com menos e com menos erros. O melhor também porque essas atividades operacionais elas estão quase que inevitavelmente mais suscetíveis a erros ali na execução. Então, quem vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer, para quem vai fazer, são perguntas, né? Outra questão aqui que eu aprendi na minha vida profissional antes de buscar as respostas, buscar as perguntas certas. Para as perguntas erradas, todas as respostas serão erradas. Então, aqui a pergunta que eu me faço aqui, quando nessas circunstâncias, e a nossa visão também de ajudar os nossos clientes, é justamente ajudar nesse processo de vamos fazer as perguntas aqui mais amplas, né? Ter um outro olhar para que a gente possa fazer algo que faça sentido para você, no seu contexto e no seu momento. Eu também tenho essa perspectiva de maturidade. Algumas organizações estão mais maduras, outras menos maduras, e não adianta, às vezes, você forçar um pacote pronto, algumas soluções enlatadas que não vão fazer sentido no seu contexto. Então, essa flexibilidade também para reconhecer as circunstâncias, o entorno desse ambiente é importante. Então, organizando aqui um pouquinho melhor de maneira sintética. Ouviu falar sobre Legal Operations? Tá bom, mas como que isso se encaixa na sua dor, no seu momento? Estou sendo pressionado para aumentar a produtividade, reduzir custos, as pessoas estão desmotivadas, eu preciso de uma noção de carreira, as pessoas, tem pessoas ótimas fazendo coisas de maneira errada. Como é que é isso? Legal Operations pode ajudar? Sim. Resposta curta, direta e reta é sim. E o exemplo também que a gente faz referência é o famoso tripé pessoas, processos, tecnologias. Legal Operations fala muito deste tripé.
Se você quer reorganizar suas atividades, não adianta você apenas separar algumas pessoas para fazer algumas atividades. Quais os processos que as pessoas vão fazer? Com quais ferramentas, tecnologias elas vão fazer? Muita gente sai no mercado, compra tecnologias, depois de um tempo se frustra. Por quê? Porque tinham pessoas ótimas das suas funções, mas que não estavam vocacionadas para operar aquelas tecnologias. E aí culpou a tecnologia, mas a culpada não é a tecnologia. Então, acho que aqui eu só estou levantando alguns temas que a gente vai explorar melhor aí ao longo da nossa conversa, Thiago. Sim, legal. Sem dúvida, este tripé é a base do sucesso em LegalOps. E não só no LegalOps, né? Em todo modelo de gestão passa por isso, né? E de evolução da gestão e melhoria da entrega dos resultados. Mas antes então da gente aprofundar nesses temas, vamos ajudar a nossa audiência aí que talvez não esteja tão aprofundada neste entendimento, que talvez esteja perguntando, poxa, estou começando a entender, LegalOps vai me ajudar, pode me ajudar a trazer insights, insumos para eu fazer melhores entregas, desenvolver melhor meu trabalho, mas ainda não está claro. Vamos conceituar para a nossa audiência aqui o que é a LegalOps e até fazer um comparativo. Tem a ver com uma controladoria jurídica, por exemplo, o pessoal lá que trabalha, distribui, faz os processos internos. Vamos ajudar eles a entenderem um e outro e depois a gente foca exclusivamente no LegalOps. O que é LegalOps, o que é controladoria jurídica e tem uma relação entre eles? Bacana. Tem uma questão terminológica, né? Por ser uma área nova, alguns vão chamar a mesma coisa com nomes diferentes, esse é um fato. Se você perguntar para 10 pessoas, você vai ouvir possivelmente umas 12 definições diferentes. Nós temos uma aqui que a gente foi conversando com escritórios, com departamentos jurídicos, com Lawtechs, com prestadores, etc. E também a Deloitte tem uma experiência internacional nessa área de operations, que a gente também tem buscado trazer e adaptar aqui para o contexto brasileiro. Então, eu tenho uma versão sintética aqui, que seria o seguinte: operations seriam todas aquelas atividades que o advogado faz, nem percebe que está fazendo, mas são atividades administrativas, são atividades que ele não precisaria estar fazendo. São atividades que roubam o tempo dele, né, em termos de foco, tiram ele de foco do propósito final da sua atividade e que, por estarem sendo feitas dessa maneira difusa, né, não organizada, elas normalmente são executadas na prática sem um processo bem delimitado, mas poderiam e deveriam ser agrupadas para uma organização nesse sentido. Então, todas aquelas atividades que têm começo, mas não tem fim, todo dia vai ter, todo dia vai aparecer, tipo, um cadastro de processos num sistema, tipo, controlar guias de pagamento, tipo, acompanhar o agendamento de eventos e circunstâncias, controlar pagamentos e acompanhamento das publicações, enfim, nós já mapeamos mais de 30 diferentes atividades em que caberia na parte de operate conexa ou combinada com a atividade do advogado. A gente tem um cálculo de cerca de 20 a 30% de atividade do tempo de qualquer advogado, seja num departamento jurídico, seja no escritório, ele está despendendo em atividades que não precisariam ser feitas. E isso é relevante por quê? Porque todo mundo está sob pressão de aumentar a produtividade, e aí você vai esperar o quê? Você vai um advogado trabalha 30 horas por dia? Isso não é sustentável, isso não vai redundar numa solução permanente para isso. Então, a ideia aqui, conectando com outros temas, né, realmente é passar um bisturi. Como é que eu separo onde está a atividade principal, o core da coisa, e aquilo que é o acessório, mas que sem o outro não funciona bem. Então, tem uma terminologia,
Para nós é a mesma coisa, resumindo também, controladoria jurídica cabe em legal operate e vice-versa, é muito mais uma questão de terminologia, e os escopos você pode fazer algo bastante flexível dependendo das necessidades. Sensacional. Você que estava aí pensando, poxa, não entendo nada disso, não sei do que eles estão falando, Legal Ops, Legal Operation, pô, controladoria jurídica, bastante gente já ouviu falar, seja no departamento jurídico, né, às vezes já tem uma personificação que é a área, uma pessoa que é essa área, ou tem nos escritórios também uma área, né, que faz essa organização, distribuição de atividades, já tá mais fácil para quem estava aí meio perdido neste episódio. Bom, o legal da gente fazer o Juriscast aqui é que sempre vem um especialista. E, pô, Marcelo tá aqui como alguém que vive nessa área. A Deloitte, né, tem uma vasta experiência nisso. Então, assim, estamos falando com um especialista. Então, vamos aproveitar e sugar essa experiência que você tem aí. E aí eu lhe pergunto, poxa, você já deve ter ajudado muitas empresas, muitos escritórios neste processo, nesse procedimento em específico, de criar essa área, delimitar essa área, implantar essa área, fazer ela funcionar, fazer ela mostrar resultados e tudo mais. O que você já identificou que são assim, os processos que, quando priorizados, costumam beneficiar mais, né, a empresa nessa implementação de um time aí, de uma área de Legal Ops? Bacana. Mas eu vou usar mais uma metáfora, Thiago, se me permite. Ótimo. Metáfora é a melhor coisa que existe para aprender, né? Porque facilita esse entendimento. Acho que todo mundo aí tem a sua vivência de Netflix e etc, tá certo? Que tem aqueles seriados de médico, né? E eu vou aproveitar que é bem fora do nosso contexto aqui jurídico, mas é aquela cena de filme na cirurgia que tem um médico, cirurgião super concentrado ali, compenetrado, e tem um instrumentador. Ninguém dá muita bola para aquele instrumentador, né? Mas ele, sem falar nada, o instrumentador é o cara que está sincronizado com o cirurgião, e na hora que ele lhe dá a mão assim, ele recebe o instrumento certo para produzir o resultado adequado. Legal Operate é esse instrumentador, é a área que fica acoplada aos advogados e que está tão azeitado, tão sincronizado, porque conhece a atividade. Não é uma terceirização de empurrar esse problema, eu não quero fazer. Essas atividades ninguém quer fazer, empurra para lá. Isso é um jeito errado de fazer. Então, também respondendo de uma maneira diferente, a tudo aquilo que eu não quero fazer, eu vou chamar de legal ops. Não é um bom começo. A forma como a gente acredita é entrevistar cada profissional e falar o que você faz, o que é necessário, o que é crítico que você faz, o que pode ser feito por outra pessoa, que dando escala, fluxo, um workflow, ou seja, um fluxo de trabalho bem desenhado, faz isso, vai para cá, é esse tipo de relatório. Em vez de ter 10 relatórios, vamos definir um único modelo de relatório que atenda todos, e com isso você ganhe produtividade. Então, os ganhos de eficiência, eles resultam tanto pela execução das atividades propriamente, mas é o cirurgião poder executar de forma segura, né? Então, é o ganha-ganha. Tanto o instrumentador é alguém vocacionado, essa é uma palavra que eu gosto muito. Não é alguém que está fazendo aquilo lá porque não gosta, porque o sonho dele é ser cirurgião, mas é uma pessoa que conhece a técnica e está ali, tem o comprometimento com o resultado final, que é a cirurgia bem feita. Então, essa conjunção de conhecimento, de cumplicidade até com o resultado, ela é uma receita, acho que importante para isso. E aí, de novo, vai voltar no nosso tripé, que existe um processo, o cirurgião está seguindo um protocolo na sua execução, ele sabe o que compete a ele, o que compete ao outro, a área de Legal Operations sabe o que compete, sabe o que é esperado dela, está manualizado isso também, está documentado, tem os elementos, indicadores para fazer isso. Não, eu esqueci de trazer para a sala de cirurgia, não vai ser legal.
tem que estar ali à mão e rápido e no dimensionamento adequado. Então, essa é uma metáfora que eu acho que é interessante para mostrar que não é só fazer uma atividade bem feita, ela está acoplada a uma finalidade. Ela é acessória, sim, ela não é atividade jurídica estrito sensu, mas ela não é algo que você vai terceirizar para um despachante, para alguma coisa que alguém que é alheio ao mundo jurídico. Que legal. Eu acho que essa sua analogia foi muito boa, porque tanto o cirurgião quanto o instrumentador, eles têm conhecimento do que está acontecendo ali, né? Eu ouvi ontem um podcast da doutora Thaís Concílio, que ela foi entrevistada, ela é diretora jurídica da Fintech Asas. Ela estava falando sobre o departamento jurídico dela, eles têm uma visão, missão e valores do departamento jurídico. E associando então com esse exemplo que você deu, né, dos papéis que se complementam porque se conhecem o que está sendo feito, conhecem os detalhes do que está sendo feito e cada um na sua área, com o seu objetivo, complementa. Eu estou entendendo aqui que para o Legal Ops funcionar bem, é imprescindível que as pessoas dessa área estejam alinhadas com a estratégia da empresa, com a estratégia da área, né, para que todo esse empenho, todo esse trabalho entregue um resultado ainda melhor. Como é que você vê essas melhores práticas ou as melhores formas, né, para garantir que neste processo de implementar uma área de Legal Operations, as pessoas estejam realmente alinhadas com o que interessa, né, com o que importa para o negócio? Como é que você sugere que quem está nos ouvindo, e aí provavelmente você faz isso com os seus clientes, como é que você aproxima esse propósito corporativo com a atuação da área para que o Legal Operations de fato traga dados, traga informações, traga processos que deixem a área eficiente, melhorem isso, em vez de só sair fazendo coisas que parecem legais, mas que não mudam efetivamente o resultado final do trabalho? Como é que você junta essas coisas, a estratégia com a operação? Bacana. Isso me faz lembrar um evento que nós fizemos, em que nós colocamos uma head de legal, né, uma vice-presidente de jurídica, e um escritório para conversar, e o tema era como a área de Legal Operations pode ser um facilitador nesse processo. E isso toca em estratégia como? Porque normalmente as pessoas veem ao Legal Operations, isso aqui é uma área de suporte, é um back-office, simplesmente. Mas, na nossa forma de ver, o Legal Operations pode ser justamente uma ponte, uma conexão para outras coisas. Por exemplo, como ter um time dedicado a fazer coisas que todo mundo sabe que são importantes, mas que não tem braço ou não tem o foco, né, para isso. Exemplo, a questão da transformação digital do departamento jurídico. Já ouviu falar nisso, Thiago? Todo mundo quer falar, não, vamos fazer a transformação. E às vezes isso vem de fora, né? Às vezes vem o diretor-presidente, vem alguém do conselho, vem alguém poxa, mas esse departamento jurídico aqui está antiquado, é resistente a mudanças, vamos fazer a transformação digital disso. E aí, o que é a reação imediata? Bom, mas o que isso tem a ver com a estratégia disso? Por que a transformação digital ela é importante, né? Tem que ter uma finalidade. Finalidade, de novo, na minha forma de ver, bem reduzindo a essência, é cumprir a sua missão de forma adequada, com qualidade, com um custo adequado, mas ajudar o seu cliente, os clientes internos, os clientes externos, ter uma visão de facilitador do processo, né? Nós advogados aqui, né, a gente, né, tem um desafio de melhorar um pouco a nossa imagem institucional também, no sentido que a gente leva, não, mas tem isso, tem aquilo. Tá bom, mas quem que vai cuidar da tecnologia? Será que é razoável imaginar que o advogado vai parar ali de fazer a sua peça complexa, a sua pesquisa doutrinária, para ir estudar tecnologia e fazer um projeto de implementação? Isso vai perder o foco dele também. Então, a área de Legal Operations é uma área que faz e que também desenvolve soluções, por exemplo, projetos jurimétricos. O que o advogado precisa é dado já analisado.
Ele não vai querer, ele não é vocacionado para pegar um banco de dados e ficar ali desenvolvendo técnicas jurimétricas. Então, ele precisa do resultado. Então, a área de Legal Operations, além de fazer a parte do dia a dia operacional, ela também é a área adequada que vai construir ferramentas, etc., para deixar o cliente mais feliz em termos de relatórios adequados, para trazer um fluxo de comunicação entre o escritório e o departamento jurídico. A gente escuta críticas dos escritórios que, eu tento me modernizar, mas o departamento jurídico também não está aberto a uma modernização, e vice-versa, né? O departamento jurídico já está mais modernizado em termos de processo, só que os escritórios estão atrasados em relação a isso. Então, as áreas de Legal Operations dos dois vão falar uma outra língua, a língua de instrumentadores. Imagine que terminou aquela cirurgia que eu estava falando e no café os instrumentadores vão se reunir ali, vão tomar um cafezinho. É a conversa entre eles, a coisa flui, tem a mesma linguagem, tem o mesmo propósito. O que você usa de ferramenta, disso, daquilo. Então, é diferente do cafezinho que os advogados estão tendo em um outro canto, entendeu? Mas todos com o mesmo propósito. Sensacional, tem muito a ver com o que você está falando aqui, tem muita coisa em comum mesmo. Eu até conferi agora há pouco aqui no episódio 66 aqui do Juriscast, a gente falou com o Dr. Guilherme, que ele é o Legal Ops das lojas Renner, do grupo Renner. E muito do que ele falou, você tá citando aqui também, então faz total sentido. E uma coisa que vocês falaram e que é importante a gente fazer um tópico aqui na minha visão, é que o papel dessa área, né, dessa estrutura, dessas pessoas, ele começa a ficar claro e tanto você quanto eles falaram, poxa, tem uma relação direta com tecnologia para a gente conseguir fazer isso, conseguir fazer de forma diferente e, de fato, não é o papel, normalmente não costuma ser o papel desses advogados tratarem dados, né? Eles tratam o resultado que esses dados demonstram, né? Eles usam estes dados para tomarem decisões melhores, mais rápidas, mais inteligentes e, por consequência, quando a gente fala em Legal Ops, até o nome por ser em inglês, as pessoas podem acabar tendo uma impressão errada de que, poxa, vou ter que virar especialista em tecnologia, vou ter que aprender a programar, e não é isso, né? Na minha visão, e quero confirmar se é isso mesmo com você, a tecnologia tem um papel imprescindível para fazer as coisas acontecerem dentro de uma área de Legal Ops, mas não é o foco dessas pessoas, né? A relação tecnologia versus pessoas é um pouquinho diferente, ou não? Estou entendendo errado? Não, super interessante que você traz. É claro que, assim, uma visão geral da sociedade, todos nós, como consumidores, né, como cidadãos, nós somos muito mais tecnológicos do que em gerações passadas, certo? Acho que todo mundo tem na família ali uma tia de mais idade, uma avó, não sei o que vê o celular e ainda olha aquilo, meu Deus, o que é isso daqui, né? Mas para nós, precisamos fazer cursos para usar um celular? Ele é intuitivo. Um dos elementos importantíssimos da tecnologia foi de que ela não só aumentou sua capacidade, mas ela se tornou mais fácil em termos de usabilidade. Essa é uma palavra não tanto explorada, mas que eu acho importante trazer para cá, Thiago. Porque as críticas que nós ouvimos dos advogados em relação à tecnologia é justamente isso. Poxa, o cara veio aqui, vendeu a tecnologia, nossa, na mão dele funcionava bom. Que maravilha. Passou 3 meses, o advogado fica olhando para a tela e fala, meu Deus, e agora? A usabilidade, cadê o... Então a usabilidade ainda não está aqui, nem no patamar aqui, sem fazer propaganda, mas enfim, no iPhone como ícone aqui, até na nossa sociedade moderna, né? Então, todo mundo já ouviu essa história de que tem mais tecnologia embarcada no iPhone do que tinha lá no Apollo 11, que foi para a Lua. Mas não evoluiu de uma forma de ser algo difícil, de você ter que andar com um engenheiro de cientista de dados ao lado para fazer uma ligação telefônica, tá certo? A tecnologia ela evoluiu nesse sentido. Claro que as tecnologias voltadas ao mundo jurídico
elas ainda estão em processo de maturidade. A gente precisa ter essa perspectiva também de momento. Ao contrário de outras tecnologias, por exemplo, na área fiscal, financeira, você tem os DRPs globais, que eles estão em outro estágio de maturidade natural, não é uma crítica. A gente tem que entender também que essa é uma linha evolutiva natural, que a gente vai ainda ver esse processo. Agora, então, respondendo aqui em duas partes. Sim, os advogados, todos nós, falo por mim, falo por todos os nossos clientes, aquilo que a gente tem interagido, todos nós seremos mais tecnológicos ao longo do tempo, né? Mas nós precisaríamos discernir o que é dado do que é informação. Antigamente você trabalhava muito assim, poxa, eu preciso pegar dados, tal, mas hoje você tem uma super oferta de volume de dados, terabytes e terabytes de dados, mas o desafio agora é como é que eu extraio informação relevante dessas bases de dados. E elas existem de maneira difusa, etc. Isso já vou entrar um pouquinho, talvez, falar de IA, que é também, todo mundo fala disso, mas e daí? Como é que IA fala para um departamento jurídico, afeta um departamento jurídico e o legal operate em relação a isso? É justamente porque qualquer tecnologia vai ter que tratar dados. E só todos os dias, Thiago, a gente vai discutir com clientes, a gente vê que os bancos de dados eles estão problemáticos, porque tem muita gente mexendo ali, ele é quase que, exagerando aqui, um terreno baldio, todo mundo descarrega aquela coisa, todo mundo mexe lá, vem uma parte daqui, uma parte de lá, no primeiro dia está lindo, passou 3 semanas, já está, aí você vai construir uma tecnologia em cima disso. Então, você não dá para descasar, essa é uma visão romântica, eu acho, na minha experiência, de imaginar que você vai comprar uma tecnologia e ela vai resolver as coisas sozinha. Essa é uma visão romântica. A versão mais real disso é você tem que estruturar processos para construir bases de dados, para que elas permaneçam consistentes e sobre essa plataforma você vem e constrói outras sofisticações, certo? Que é a jurimetria, que é tecnologias preditivas, que é o IA, etc. Mas está todo mundo olhando chantilly, mas ainda ninguém foi comprar os moranguinhos para ter a base sobre isso. É isso aí, meu amigo Dr. Marcelo falando com a gente sobre como estruturar um time de Legal Ops. Ele que trabalha aí na Deloitte, está trazendo a experiência dele, dos clientes deles, tudo isso aí acumulado para você e eu aprendermos juntos com ele e aplicarmos aí nas nossas rotinas. Quero solicitar a você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, que você avalie este episódio aí na plataforma onde você esteja, né? Se for no YouTube, deixa aí o seu joinha, se for no Instagram, deixa o coraçãozinho, se for no Spotify, deixa as estrelinhas, seja onde for, avalie, para que a gente continue trazendo sempre profissionais de altíssimo calibre aqui, como o Dr. Marcelo, e ajudando você, eu e todas as pessoas aí do mundo jurídico a continuarem agregando conhecimento para que façamos com ele um mundo jurídico cada vez mais próspero, né? Um ecossistema jurídico cada vez mais próspero com o conhecimento que a gente compartilha com vocês, tá bom? Não deixe então de avaliar este episódio, deixe o like, deixe o coraçãozinho, avaliem que vai nos ajudar e claro, me sigam também, @Thiago Facchini aí nas redes sociais, lá no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, vai ser uma alegria conversar e socializar com vocês. As redes sociais às vezes parecem que estão perdendo esse papel aí de socialização. Fiquem à vontade, conversem comigo, vai ser um prazer. Bom, falamos da tecnologia, eu como representante aqui da área tecnológica também assino embaixo o que você falou, não há transformação sem investimento em processos e pessoas, né? A tecnologia não faz nada sozinho, por mais que pareça hoje em dia, né, que o ChatGPT faz tudo, mas ainda não é assim. E tem uma outra coisa que quando fala em tecnologia, as pessoas diretamente associam, que são custos, né? Então você, Marcelo, você Deloitte tem uma experiência vasta de terem ajudado muitas pessoas a estruturarem sua área de Legal Ops, melhorarem seus processos, melhorarem seu stack tecnológico. Mas a pergunta, inevitavelmente,
vem, poxa, e o custo disso? Eu sei que não dá para a gente falar de custo porque cada caso é um caso, mas a minha pergunta é, como é que é a sua visão nos casos onde você trabalhou, nos clientes onde você já ajudou, essa relação de valor agregado e de ROI, ou de custo de aquisição, né, de se pagar um projeto desse? Como é que você começa essas conversas? Onde que você olha mais para ajudar os seus clientes aí nessa questão de custo? Porque os departamentos jurídicos, em geral, já são vistos como uma área de custos, um setor de custos, né? Muita gente tem dificuldade em perceber o benefício financeiro do departamento jurídico. Poxa, se a gente atrela isso a esse histórico, né, uma visão não tão positiva, sem conseguir demonstrar que este investimento aqui em criar uma área de legal ops, investir na melhoria desses processos, se paga, poxa, a gente tem uma bola de neve. Como é que você sugere que a gente comece a falar sobre esse tema, indique esse tema? Onde que está o segredo aí da sua experiência em ajudar esses departamentos jurídicos, esses escritórios a comprovarem, né, o valor agregado de investir nisso, de fazer esse tipo de movimentação em busca dessa prosperidade aí que uma área de legal ops pode de fato trazer? Como é que você demonstra isso? Bacana, é bem interessante a sua pergunta. A teoria da administração diz que você só administra de fato aquilo que você mede, né? E os escritórios, departamentos jurídicos normalmente não tem assim muito enfoque. Um dos serviços que a gente faz é justamente estabelecer, ajudar a desenhar e operacionalizar KPIs, SLAs, para ajudar nessa finalidade. Mas falando em termos de custos, acho que eu vou ilustrar também com situações concretas aqui que acho que tangibiliza melhor, né? Um dos nossos clientes, ele nos procurou, né, para implementar a área de Legal Operate, e ele textualmente falou o seguinte: eu tenho medo de ganhar um novo cliente, porque se eu ganhar um novo cliente, vai abrir o bico. Eu estou operando aqui já no máximo da minha capacidade. Se sai uma pessoa, eu não consigo repor, porque os processos estão na cabeça da pessoa. Foi uma pessoa, e às vezes é um caso assim, põe 5 estagiários lá e chama isso de área de Legal Operate. Bom, quando acabar o estágio dessas pessoas, você vai fazer o quê com a sua área de Legal Operate, né? Então, tem uma visão de que vou reduzir o máximo de custo e que isso vai ser o benefício da área. O exemplo concreto que eu trago nós desenhamos um processo, desenhamos uma área, colocamos pessoas vocacionadas, estabelecemos os níveis de senioridade adequados, o escritório cresceu 50% com o mesmo custo. Então, aqui a mensuração não é que eu consegui reduzir o custo, eu deixei de aumentar uns 50% do custo e permiti que o escritório inteiro crescesse. Eu tirei o medo dos sócios, dos advogados, de ganhar um novo cliente, com aquele medo de simplesmente espanar o processo. Então, esse é um exemplo que eu acho que é interessante, porque ele é real e concreto. Em departamentos jurídicos, normalmente você tem essa questão também de a seniorização, que ela vai acontecendo de forma natural dentro de um departamento jurídico, e às vezes o profissional que tem bacharéis aqui, um parênteses aqui, Thiago, que acho que toca nesse assunto que é importante, que para todos nós sabemos aqui a realidade do mercado jurídico brasileiro e das faculdades, certo? Milhares de pessoas formando todos os anos, índice de aprovação da OAB aí, vou arredondar aqui 10%, às vezes tem um ano que é mais, que é menos, etc., mas em torno de 10%. Então, para cada advogado que forma, tem outros nove, que são bacharéis, que estão fazendo o quê? Eles têm todo esse potencial para ser justamente a área de Legal Operate, para ser aquele instrumentador que conhece e tem a intimidade com o processo e que tem um custo, realidade dos fatos, diferente em relação aos advogados. Então, nós sentimos a necessidade, quando nós estruturamos essa nossa oferta ao mercado, nós criamos uma grade de carreira para esse profissional de Legal Operate, porque justamente ele não encontra essa carreira dentro dos departamentos jurídicos, porque o departamento jurídico tem o quê? Tem carreira de advogado, só que aí custo de advogado.
e aí ele não consegue repor isso. Então, como é que eu falo de custo em relação a um departamento jurídico? Repensando, você tem 10 pessoas, lembrando aquela estatística de 20% a 30%, possivelmente você teria espaço, você só não percebe isso, mas tem em full-time equivalent, em equivalente de pessoas e tempo, você tem 2 a 3 pessoas que estão fazendo atividades administrativas, mas que se você separasse, destacasse e tivesse um custo adequado para isso, você poderia permitir um crescimento de atividades, aumento da eficiência, sem necessariamente aumentar custo. Então, quando fala custo, eu acho que tem um custo total, que é a parte visível do iceberg, mas eu costumo trazer esses outros elementos também. Para onde você está indo? Qual o propósito? O que você está sendo cobrado? É resultado? São relatórios que o departamento jurídico está deixando fazer? E aquelas atividades que não são feitas, mas deveriam. E você não faz porque tem medo do custo disso daí também. Então, a questão do custo não é, às vezes, necessariamente reduzir, mas é fazer mais, bem mais, com o mesmo custo e de maneira mais eficiente. Legal, e eu já conversei com vários advogados quando a gente fala sobre esse negócio de demonstração de resultado, né, esse alinhamento com a estratégia da empresa. Poxa, o advogado fala com paixão, com amor, ele quer falar assim, nossa, este caso, nesse grupo de casos a gente está utilizando essa teoria, essa tese, e a gente está indo nessa linha, e poxa, normalmente o dado que importa é, poxa, quanto será que é provável que a gente perca, ou quanto é provável que a gente economize? Não que isso aqui não importe, né? Importa super para o dia a dia, para a atuação, a estratégia técnica, jurídica é importantíssima. Mas para a gente demonstrar que esta estratégia técnica está gerando um resultado, a gente tem que falar do impacto financeiro, do impacto de tempo, né? Poxa, a gente está conseguindo responder, a gente está conseguindo peticionar mais rápido, a gente está conseguindo fazer as peças e os peticionamentos de forma mais automatizada, sim ou não, trazer um indicador que comprova isso, né? E eu vejo que tem muito advogado que tem dificuldade nessa transição do entendimento de como demonstrar os resultados, e o LegalOps, pelo menos as áreas de LegalOps e pessoas que trabalham com LegalOps que eu conheci, entrevistei até hoje, poxa, tem bastante clara essa diferença em transformar algo menos tangível em um indicador que tangibilize e demonstre, poxa, todo esse trabalho que a gente faz aqui, esse time pode ser visto nesse indicador aqui, e esse indicador também tem um histórico. Pô, antigamente a gente gerava, né, perdia tanto nesse tipo de processo dessa natureza, nessa região, com esse juiz, agora a gente veio perdendo menos, a gente veio mudando. Poxa, demonstra o número, e acho que é aqui que a gente tem que preparar a cabeça para quem ainda não está vivenciando isso, né? Perfeito, concordo totalmente. Bom, e o tempo voa quando a gente se diverte, né? A gente falou bastante sobre o início, né? Para quem ainda não tem uma área de LegalOps, para quem quer estudar, entrar na área, para quem quer desenvolver na sua própria empresa, legal. Mas acho que até um fechamento legal aqui para nossa conversa, talvez a gente possa dar dicas também. Você, Marcelo, a Deloitte, como já falei mais de uma vez, fazem isso, né? Ajudam empresas a fazerem isso, a criarem e evoluírem suas áreas de LegalOps, etc. Deixa aqui pra gente algumas dicas, ou a sua opinião, sua sugestão, para quem, poxa, já tem uma área de LegalOps, a gente já conseguiu estruturar, já tem aqui no meu departamento jurídico um time, umas pessoas, tecnologia, a gente já faz algo. Qual é o próximo passo? A gente sempre quer mais, quer melhor, dar o próximo passo. Qual é a sua visão, com base na sua experiência, para dizer, poxa, como é que a gente aprimora a nossa estrutura atual? Como é que a gente melhora? Como é que a gente expande? E como é que a gente decide? Acho que é o mais difícil, né? Como que a gente decide para onde ir, para onde direcionar essa expansão? O que a sua experiência nos ajuda nesse entendimento? Perfeito. Aqui eu vou também responder com uma provocação também intelectual aqui para nós como grupo, né? Acho que é natural e super genuíno o desejo de crescer profissionalmente, né? Mas muitas vezes eu vejo profissionais mais novos que olham para cima e veem, nossa, aquele diretor jurídico, nossa, cara bem sucedido, nossa, aquela VP jurídica, bem bacana, mas ele não faz uma análise de onde ele está, da onde é que ele gostaria de estar e como é que ele vai fazer a ponte para essas coisas. E um desafio aqui intelectual que eu faço
para responder essa pergunta, de aperfeiçoamento, justamente, é um processo contínuo, assim como as nossas carreiras. A evolução de um departamento jurídico, de um escritório, ele tem que ter esse compromisso de evolução contínua, pequenas melhorias, mas todos os dias. Esse é um compromisso, é um comportamento que precisa ser incorporado. E, nesse sentido, a provocação que eu ia fazer é: imagine que você pode ser estagiário, pode ser diretor jurídico, você foi chamado para uma reunião de conselho, todo mundo faltou, sobrou você, vai lá perante o conselho da empresa, ou pode ser de um cliente, e vai lá, me fale sobre o seu departamento, me fale sobre os números do seu trabalho, você sabe quantos processos tem? O que ganhou? Qual foi o índice de perda? O que ganhou com isso? Qual o índice de erro? Tem coisa que a gente não gosta de medir, né? Pois é, mas para ter aquilo que a gente não mede, a gente não administra, né? Então, é importante você ter... na minha experiência, a grande maioria dos profissionais de todos os níveis não estaria pronto para uma conversa de fazer vou fazer um sumário aqui dos números, dos grandes números da minha área. No máximo eu falo, tem 10 advogados, tem 50 advogados, tem 3 estagiários, tem isso e aquilo, tem volume de processo que eu consultei lá o RP jurídico e tal. Sim, mas onde que estão? Porque são os indicadores têm essa característica de resumirem em um número, em um quociente, um comportamento, uma tendência sobre isso, certo? Então, se eu estou, e com isso fazer gráfico, não é apenas porque é bonito, porque é didático, não sei o quê, porque é moda, é porque estamos falando de gerenciamento, por isso que a vocação da Deloitte também, nesse sentido, é ajudar os nossos clientes a ter uma administração contínua na busca de eficiência. Não através de milagres ou soluções fáceis, né? Mas transformacionais, de incorporar melhorias e o compromisso com essas melhorias. Então, nesse sentido, hoje, para responder aqui especificamente, bom, para quem já tem uma área de legal operate, o que eu posso fazer de melhor? Primeiro é checar justamente, por isso essa volta, desculpe, que é a questão de, assim, você tem um processo contínuo de melhorias? As áreas que eu chamo de escopos da sua área de legal operate, quantas são as atividades? Vamos fazer isso, tem umas 5. Mas você considerou outras? Que outras atividades? Né? Um exemplo aqui também para departamento jurídico, tá, Tiago? Uma coisa que eu vejo que pouca gente parou para olhar sobre isso. É um operate imobiliário. Aquelas áreas corporativas que são os filhos bastardos dentro de uma organização. A área de gestão imobiliária, está lá pode ser uma área que controla os imóveis, as filiais. Sim, mas quando tem que abrir uma filial, alguém tem que fazer o contrato de locação, alguém tem que pintar, o bombeiro, a licença, o ato societário. Ele é multidisciplinar por natureza, né? Quem que junta tudo isso? São atividades administrativas. Legal operate são atividades administrativas, não são atividades jurídicas. Sem advogado, com um olhar jurídico, também não vai andar, porque o cara lá da administração dessa filial também não... Então, está cheio de exemplos, de casos que alguém foi lá, a área comercial precisava abrir uma loja, abriu, esqueceu de fazer, não tem a filial, depois dá pau, aí fica aquela brigaiada. Então, é um operate imobiliário. Será que ninguém vê isso propriamente como um operate e também que poderia fazer parte, porque todo mundo está querendo se livrar dos filhos bastardos. Mas um gestor jurídico perspicaz, ele fala, poxa, ninguém quer cuidar desses filhos bastardos aqui. Isso tem sinergias e tem um pedaço, não é 100% jurídico, não há dúvida, mas que ele poderia ter sinergias com esse processo, com isso aumentar o valor e a sua relevância no mundo corporativo. Então, você quer crescer profissionalmente? Resolva mais problemas para a corporação. Essa acho que é uma dica que eu também dou em termos pessoais.
Maravilha, já vai ficar de frase de destaque aqui para o nosso episódio. Quer crescer? Resolva mais problemas. Sensacional, meus amigos. Esse aqui é o Dr. Marcelo Natali da Deloitte falando com a gente sobre como estruturar aí uma área, uma operação de Legal Ops dentro aí da sua empresa, do seu escritório, do seu departamento jurídico. Marcelo, muito obrigado por ter passado essa horinha aqui com a gente, compartilhando tanto conhecimento. Poderia falar muito mais, tem muito assunto aí. E caso vocês tenham interesse aí, podemos marcar outras conversas aí também, Thiago. Muito obrigado, parabéns aí pelo sucesso aí que você tem alcançado. Maravilha. Marcelo, normalmente aqui nos nossos episódios, né, a gente dissemina conhecimento, a gente inicia conversas, a gente não finaliza elas aqui, porque a gente ouve um episódio desse e entra nele com dúvidas e sai dele com novas dúvidas, né? A gente aprende e tem novas perguntas para fazer. Então, no final dessa nossa conversa aqui, eu gosto sempre de direcionar a nossa audiência para, poxa, gostei do Marcelo, gostei do que eu ouvi, quero saber mais, né? Quero me conectar com o Marcelo nas redes sociais, quero mandar um e-mail para ele, sei lá, conversar com a Deloitte. O que você recomenda aí para a galera que quer seguir conversando com você? Qual é a melhor forma de te encontrar e transformar esse início de conversa aqui num grande papo aí, numa história mais longa? Como é que faz? Claro, prazer. Tenho 15 mil seguidores aí no LinkedIn, então me acha fácil, Marcelo Natali. Eu lidero a nossa área de Legal Ops, com oferta. Aquele exemplo que eu falei, desde a arquitetura até a execução, a gente, acreditamos que a gente pode ajudar bastante aí, tanto escritórios quanto departamento jurídico. Será um prazer aqui trocar ideias e a gente também realiza palestras aí dentro das empresas, também em eventos, então será um prazer aí manter contato com os ouvintes. Legal, meus amigos entusiastas aí da inteligência jurídica que acompanham todos os episódios do Juriscast. Quem quiser continuar conversando com o Dr. Marcelo, siga-o lá no LinkedIn. O link para o LinkedIn dele vai estar aqui na descrição deste episódio. E não percam essa oportunidade. A gente conhece aqui pessoas sensacionais no Juriscast e no mínimo segui-los lá, seguir o Marcelo lá no LinkedIn, a gente vai aprender, vai continuar aprendendo com ele. Então, sigam lá. Logicamente, fica aqui o convite, me sigam também nas redes sociais, @Thiago Facchini, vai ser um prazer. E, finalizando este nosso episódio, eu quero agradecer a cada um de vocês, em especial Marcelo, aqui em nome da audiência, em meu nome, em nome da ProJuris, muito obrigado por ter investido o seu tempo aqui com a gente, disseminando seu conhecimento, muito obrigado. Agradeço também a audiência que nos acompanhou até o final deste episódio, muito obrigado para vocês que nos acompanham aqui, que compartilham os episódios do Juriscast, que encaminham para os amigos, muito obrigado. É assim que a gente segue ajudando a comunidade, o ecossistema jurídico, disseminando conhecimento. Então me ajudem, compartilhem esse episódio aí com seus colegas que querem entender mais sobre Legal Ops, querem saber mais sobre esse tema. E fica o convite, o episódio de hoje terminou, mas todas as quintas a gente faz um novo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Então até quinta-feira que vem, obrigado e tchau. Tchau. Obrigado a todos. Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.